Olá, sou o Dr. Roberto Horowitz. É um imenso prazer estar aqui com vocês. A internet possibilita fazermos esse tipo de série, esse tipo de conversa com os pacientes extra-consultório. Então estou aqui fazendo uma série, colocando os principais pontos que são as maiores dúvidas dos pacientes no consultório. E vamos hoje começar a falar sobre o tipo de grau. O paciente vem muito no consultório falando para mim: eu tenho miopia, eu tenho hipermetropia, eu tenho astigmatismo, presbiopia, o que é isso? O que eu tenho? O paciente às vezes abre a receita e nem sabe o que ele tem, não entende o que ele tem. Então hoje eu vou tentar explicar para vocês de uma forma para todo mundo sair daqui entendendo. E claro, se tiver qualquer dúvida, eu estarei sempre disponível para poder ajudar com qualquer dúvida do paciente, tá bom? Vamos começar com a miopia. Miopia é o grau mais famoso, acredito, para todo mundo. A miopia é a dificuldade para longe. Essa é a principal sintoma da miopia. O paciente embaça, a visão embaça para longe. O que acontece é o seguinte, entre aspas, só para vocês entenderem de uma forma mais fácil, é como se o olho do paciente fosse um pouco maior do que o normal. Então imagina que você olha, por exemplo, para um lápis. A luz bate no lápis e vai direto para a sua retina, que aí vai passar por toda a parte da parte dos neurônios e tal, e chega no cérebro e você entende que aquilo é um lápis ou uma caneta. O olho normal, a imagem da caneta bate direto na retina mesmo, certinho na retina. O míope é um paciente, entre aspas, como eu falei, não são todos assim, mas isso é uma forma de vocês entenderem. O olho é um pouco maior do que o normal, então a imagem cai um pouquinho antes da retina, e isso que faz esse embaçamento para longe. Quando você coloca as lentes esféricas negativas na frente do óculos ou de lente de contato ou qualquer meio óptico para corrigir a miopia, essa imagem bate na retina. Isso é a miopia. O hipermétrope é exatamente o contrário. É como se fosse, entre aspas, de novo, um olho menor. Então a imagem passa da retina. E aí o paciente, claro que tem pacientes com hipermetropia que também têm dificuldade para longe, mas o principal que a gente fala quando vai corrigir com lentes positivas é para corrigir a parte de perto. Até isso também é o que a gente corrige no caso de presbiopia, que eu já vou explicar também. Então a hipermetropia, voltando, a imagem passa da retina e aí quando você coloca as lentes esféricas positivas na frente do olho, você puxa a imagem para cá e ela cai certinho na retina. Essa é basicamente a grande diferença entre miopia e hipermetropia, pensando no meio óptico. E como eu disse, hipermetropia também atrapalha para longe em muitos pacientes, mas a gente acaba usando as lentes positivas mais para perto, que é a outra opção que eu falei da presbiopia. Mas antes de falar da presbiopia, vamos falar do astigmatismo. O que acontece com o astigmatismo, com essa história da imagem, quando ela vai cair na retina? Ela cai em diferentes pontos da retina. Então, a imagem do astigmatismo, do paciente que tem astigmatismo, ela atrapalha tanto para longe quanto para perto. E não fica um embaçamento como a miopia e como a hipermetropia, e sim há uma distorção das imagens. Fica caindo em diferentes pontos da retina e na hora que você coloca uma lente, e dessa vez não são lentes esféricas e sim lentes cilíndricas, elas corrigem, como fossem aglomerar todas no mesmo ponto. Pega todos aqueles pontos que estão caindo em diferentes pontos da retina e junta num ponto só e cai na retina para o paciente conseguir ter uma visão melhor. Esses três são os três principais, muita gente, população, muita gente tem esse tipo de grau. E a presbiopia, o que acontece, não tem nada, assim, não é que não tem nada a ver com esse, mas é bem diferente a presbiopia com esses outros três tipos de grau. A presbiopia é um problema que as pessoas acontece a partir dos 40 anos, mais ou menos, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, que a pessoa não consegue enxergar para perto mesmo. A visão para perto fica prejudicada. Isso acontece por causa de uma musculatura do olho que ajuda a achar o foco da imagem e essa musculatura começa a perder um pouco da sua função. Então imagina que, como se fosse, pegando uma analogia, é que nem uma câmera fotográfica antiga, daquelas que você tem que girar para achar o foco, ou ainda o celular, que você tem que clicar na imagem para achar o foco, a gente tem uma musculatura dessa dentro do olho. E essa musculatura, a partir dos 40, como eu falei, um pouco antes, um pouco depois, ela vai perdendo a sua força de contração. E aí você vai perdendo a sua capacidade de enxergar de perto. E aí tem que acrescentar grau, que é o mesmo grau que corrige a hipermetropia, que foi o que eu falei antes, que são lentes esféricas positivas, que te ajudam a enxergar de perto. Foi muito bom estar aqui com vocês e eu te espero no próximo encontro.